Vamos a um texto. O mesmo texto, Êxodo 14, né? Mas vamos ler a partir do verso de número 12. Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos. Não temais, estais quietos. E vede o livramento que do Senhor que Ele hoje nos fará. Porque os egípcios hoje o viste, mas nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença nós aqui estamos. Senhor, nós queremos Te louvar, Senhor, por esta palavra, Te louvar por esta igreja, pelo pastor desta igreja, Pai. Deus, que Tu venha, Senhor, me usar esta noite como um canal de bênção para esta igreja, Senhor, e que nós possamos sair daqui satisfeitos, Senhor, aleluia, e fartos da Tua palavra, Senhor. Assim eu louvo e Te agradeço o Teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vimos que Deus chama Moisés para libertar um povo. Nós vamos ver que este povo está clamando. A Bíblia diz que o povo clamava para que fosse liberto. A Bíblia levanta Moisés. Acontece todas aquelas pragas no Egito, eu não quero me ater aqui. E a Bíblia diz que Faraó libera o povo. Mas ao mesmo tempo que Faraó libera o povo, Faraó se arrepende e volta atrás. Mas a Bíblia diz que é Deus endurecendo o coração de Faraó. Entenda, que Deus libertou e Faraó foi atrás. Então nós temos um cenário aqui, que é onde o povo foi liberto, mas agora está fugitivo. Fugindo de Faraó, para que Faraó não o matasse. E de repente a Bíblia diz, no texto que nós estamos lendo, que este povo ele para diante do mar. O Senhor podia ter levado eles pelo lado dos filisteus, mas a Bíblia diz que era até mais perto, mas o Senhor queria os provar e mostrar para eles que Deus era Deus na vida deles. E que não foi qualquer um que libertou eles, mas foi o Deus de Israel. Diante daquele mar, a Bíblia diz que eles começaram a murmurar. E começaram a reclamar, irmãos. E dizer: Moisés, não tinha sepulcro lá no Egito para tirar nós de lá para vir morrer aqui no deserto. E começavam a murmurar contra Moisés. A ponto de Moisés se levantar e dizer: ei, estais quieto. No capítulo de número 14, e versículo 14, a temática de vocês, ela vai dizer que o Senhor pelejará por vós. Moisés estava dizendo que existia duas partes a ser feita. O Senhor iria pelejar, mas tinha a parte do povo que qual era? Ficar quieto. A parte do Senhor era garantida. Nós vamos ver em toda a Bíblia que nós servimos ao Deus de batalha, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, e Ele jamais perdeu batalha. É Ele que peleja por nós, as nossas causas, as nossas batalhas, as nossas lutas, é o Senhor que peleja por nós. E quando Ele peleja por nós, meus irmãos, a vitória é certa em nome do Senhor. Você pode adorar a Deus por isso? Então a parte do Senhor é garantida. Moisés propõe, diz: olha, o Senhor pelejará por vós. Fica tranquilo, porque até então o Senhor nunca perdeu uma guerra, até os dias de hoje. O Senhor jamais perdeu uma guerra, porque Ele é conhecido como o Senhor dos exércitos, o Deus que não perde batalha. Ou seja,
A peleja está garantida. A parte dele é garantida. Mas eu quero falar esta noite sobre a segunda parte, a nossa parte. O Senhor pelejará por vós, é a parte dele, e vós calareis. Eu quero pregar essa noite baseado num tema, o poder do silêncio. Difícil ficar quieto, né? Principalmente, geralmente, quando pessoas têm algum temperamento mais sanguíneo, né? O pastor André está rindo de lá. Difícil é controlar as palavras. Mas estudiosos dizem que as nossas palavras são como moléculas. Uma vez soltas, não tem como pegar mais. E Moisés estava dizendo, ficai quieto. E vede o livramento que o Senhor vai vos dar hoje. Porque hoje vocês vão ver o egípcio, mas nunca mais vocês vão ver. Mas o povo precisava fazer a parte dele. Qual era a parte do povo? Fechar a boca. Ficar em silêncio. Mas é difícil. Às vezes vem as lutas, vem as dificuldades, e a gente começa, né? Mas porque se fosse o fulano, mas porque se fosse o Beltrano, e quem sabe seja dessa forma, e começamos a falar, começamos a reclamar. Não é assim? Geralmente vem a luta, vem a batalha, e a gente já começa a reclamar, começa a discutir. Aqui o povo estava dessa forma. Eles estavam reclamando com Moisés, reclamando com Deus, reclamando com o vizinho, reclamando com todos, murmurando. E a murmuração era demais. Mas a parte do povo era ficar quieto. Porque, irmãos, tem batalha que você vai vencer em silêncio. Às vezes é muito melhor você dar o silêncio do que responder com palavras. Sabe, o Salomão vai dizer que a palavra branda, ela suscita a ira. Mas a mansa, né? Ela acalma o furor. Quando você não rebate, quando você não agride novamente. Jesus disse que quando alguém te bater numa face, você deve dar outra. Jesus está dizendo, você deve ficar quieto, não retrucar, não bater de volta. Mas é difícil. Tem um nervinho, né? Dentro da boca que às vezes a gente não consegue segurar. Tiago diz que essa bendita, ela pode colocar fogo numa floresta inteira. E a gente não consegue controlar. Ô pastor André, por que foi trazer esse pastor lá de Biguaçu? Irmãos, pastor é assim. A gente veio aqui para ensinar. Mas é noite de vitória, eu quero ouvir uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Ei, a tua vitória esta noite está em você fechar a tua boca, aleluia, e escutar o silêncio de Deus na tua vida, porque é o Senhor que vai pelejar, e não são as tuas palavras que vai resolver nada. Aleluia. A Bíblia vai contar de uma mulher, que nos dá um grande exemplo de silêncio. O homem de Deus, ele passava várias vezes na rua, e aquela mulher dizia para o seu esposo, vamos fazer um quartinho aqui para ele? Porque eu vejo que esse homem é um homem de Deus. E a Bíblia diz que ela fez o quartinho, Eliseu estava ali. E Eliseu então pergunta para Geazi o que nós vamos fazer para que essa mulher venha a ser abençoada, por tudo que ela tem feito por nós. Chamaram ela disse, não, eu não quero nada, eu não quero o favor do rei, eu não quero nada. Eu não preciso de nada, tua filha não precisa de nada. Geazi olha e diz, ô mestre, ela não tem filhos. Chama novamente ela e diz assim, daqui a 1 ano, tu abraçarás um filho. Ela não acredita, mas depois de 1 ano ela abraçou um filho. Mas a Bíblia diz que aquele menino cresceu e um dia estava trabalhando com seu pai, escute.
E de repente ele disse: ai minha cabeça, e caiu. E o pai, como todo pai, né, que é assim, pegou o menino, colocou na mão do criado e disse assim: ó, leva para a mãe dele, ela que resolva. Não é assim que as irmãs, que os homens fazem? É assim, eu sei que é. Leva para que a mãe dele resolva. E a Bíblia diz que quando chegou o menino, ele veio a óbito, ele veio a falecer. Aquela mulher não começou a reclamar, aquela mulher não começou a murmurar, aquela mulher não começou a degladiar com Deus. A Bíblia diz que aquela mulher pegou o menino, subiu ao quarto do profeta e colocou ele em cima da cama do profeta. Pegou o seu moço e disse: vamos ao homem de Deus. Não falou nada para o esposo, não falou nada para o moço. E aqueles que olhavam, perguntavam para ela: aconteceu alguma coisa? Ela disse: não aconteceu nada, está tudo bem. Sabe qual é o teu problema? É sair contando o teu problema para todo mundo. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir o que você está passando. E nem todo mundo tem a solução para resolver o problema que você está passando. Sabe quem é que tem a solução? É só Deus. Conta para Ele, meu irmão. Dobra teu joelho, entra no quarto em secreto, e em secreto Ele vai te responder. Aleluia. Porque o silêncio, ele é poderoso. E aquela mulher começou uma viagem. E ela foi viajando. Talvez alguém encontrava ela e perguntava: o que está acontecendo, está tudo bem? Ela dizia: está tudo bem. Não falou nada para o esposo, não falou nada para os servos. E de repente ela chega, o homem de Deus avista ela de longe. E ele diz para o seu servo: vai lá e pergunta para ela se está tudo bem com ela. Pergunta se está tudo bem com a casa dela, com o esposo, com o filho, pergunta. E a Bíblia diz que Geazi vai ao encontro daquela mulher. E de repente ele pergunta: ei, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E ela olha para ele e disse: vai tudo bem. Mas o menino está morto. Mas a boca dela está dizendo: está tudo bem, porque eu tenho o controle, está na mão de Deus. Eu não vou rasgar seda para quem não pode resolver o meu problema. Mas a Bíblia diz que quando ela chega diante do homem de Deus, aí ela começa a falar e dizer: por acaso eu te pedi filho? Por acaso foi eu que te pedi? E agora ele está lá morto, pode resolver. Ela sabia para quem ela poderia contar, meu irmão. Sabe por quê? Que às vezes os nossos problemas, em vez de melhorar, piora. Porque você sai contando e as pessoas saem contando uma para outra e daqui a pouco virou um carnaval. Virou uma festa. Porque na boca daqueles que não gostam de você, vai ser um prato cheio. Ei, o poder do silêncio. Fica silencioso. Ei, calai-vos. Aleluia. O Senhor pelejará por vós. E vós calareis. Ficai calado. Conte o teu problema somente para quem pode resolvê-lo. Porque sempre tem alguém no caminho querendo saber, né? Às vezes você chega com o semblante meio caído. Aí tem aquele curioso e diz: ei, o que está acontecendo? Ah, eu estou notando que o teu semblante está caído. Ei, fecha a tua boca. Preserva a tua língua. Fica calado. A Bíblia diz, Salomão diz que até o tolo, quando ele se cala, ele se torna sábio. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O silêncio, ele é muito poderoso, meu irmão. O dia que você entender o poder do silêncio, você vai ver que a tua vida vai mudar da água para o vinho. Pare de reclamar, pare de contar os teus problemas. Pare de contar os teus sonhos. Às vezes a gente planeja, né? Faz sonhos, faz projetos. Para de postar a tua vida no Facebook. Para de postar a tua vida no Instagram.
Porque nem todos que estão ali são teus amigos. Estão ali só para curiar, só para observar, só para ver o que está acontecendo com você. Ei, quando você tiver um projeto, conta para Deus. Aleluia, apresenta para Ele. E quando Ele te der, aí você vai dizer, vai falar em ato de gratidão a Ele. Mas tem gente que não, pastor. Ele projeta e ele já sai dizendo, olha, está aqui, ó. Tem gente que ele vai construir, ele posta a planta da casa no Facebook. Ó, vou começar a construir a minha casa, está aqui a planta. Ô irmão, vigia. Cuidado. Preserve, fique em silêncio, te resguarde. O silêncio, ele é poderoso. Aleluia. Conta a história de um monge, eu já encerro, que esse monge, ele era muito falador. Sabe aquele que dá opinião em tudo? Ele passava, um estava fazendo alguma coisa, ele já dava opinião, e outros estavam conversando sobre outra coisa, ele dava a opinião dele, e a opinião dele ele tinha que ser a certa. E um dia o chefe dos monges ali, chamou todos eles e disse, olha, eu estou para me aposentar, eu não vou mais ser o líder, não vou mais ser o mestre aqui, e eu preciso achar alguém para me suceder. E deu para cada um uma tarefa. E quando chegou para esse abençoado, ele disse assim, olha, a tua tarefa é o seguinte, se tu conseguir ficar 30 dias sem pronunciar uma palavra, tu vai ser o meu sucessor. Aí ele olha e diz, mas isso é fácil, tranquilo. Eu já sou o sucessor então. E começou. Passou uma semana. E aquele homem, agoniado, ele via os outros conversando e ele não podia dar a opinião dele, não podia dar o pitaco. Via as coisas e ele não podia se intrometer. E ele começou a ficar agoniado. E ele foi para o mestre e escreveu, eu não estou suportando mais ficar em silêncio. O silêncio é muito ensurdecedor. Os pensamentos gritam na minha mente, os meus pensamentos me atormentam, eu quero falar. E aquele mestre disse assim, então faz o seguinte, fala e renuncia, faz. Muitos outros já desistiram das suas funções, é só você desistir e está tudo bem. Ele disse, não, eu não vou desistir. E passou mais uma semana, e ele foi de novo lá e escreveu, eu não estou aguentando mais. O mestre disse, desista, desista, faça como os outros. Outros já desistiram das suas tarefas, você também pode desistir. Aí aquele homem disse, ele se levantou e saiu caminhando floresta dentro, e sumiu na floresta, desapareceu. Procuraram ele e não acharam mais. Passados-se 3 meses, escute, ele retorna. E ele volta para aquele mestre e diz, hoje eu entendo, por que eu precisava ficar em silêncio. Porque quando eu comecei a sair na floresta, e eu em silêncio, eu comecei a escutar o barulho do rio, eu comecei a escutar o barulho dos passarinhos cantando. Ei meu irmão, quando você fica em silêncio, você entende o agir de Deus na tua vida, você vê a mão de Deus trabalhando, o agir de Deus, o mover do Espírito Santo trabalhando na tua vida. Mas nós somos muito barulhentos. Nós falamos do povo do Egito, do povo de Israel que saiu do Egito, mas nós somos pior. Nós não aguentamos, né? Parece que algo que nos inflama a contar. Deus faz uma promessa. No outro dia a promessa está no Facebook. Deus me prometeu tal coisa. Meu irmão, aquilo que Deus te prometeu fica para você. Guarda para você.
Lembra de José no Egito? Será que precisava passar por tudo aquilo? Claro que teve um plano de Deus, teve os caminhos de Deus, mas aquilo que Deus te dá, guarda para você. Amém? Precisamos entender que o Senhor peleja por nós todos os dias, mas nós não confiamos. Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Entregar. Quando eu entrego, eu pego um objeto e entrego na mão. Eu estou entregando. E digo ali, toma conta. Faz conforme quiseres. Mas só que nós, na nossa natureza, a gente não confia inteiramente em Deus. Assim como Abraão não confiou inteiramente, ele quis dar um jeitinho e a gente é assim. Não é mesmo? Aí a gente entregou, mas a gente vai lá e pega. Me dá aí de volta um pouquinho. Deixa eu pegar a minha vida aqui e dar umas voltinhas aqui com ela. E escrever um pouco a história. Não, meu irmão. Deixa Deus escrever a história, porque a história escrita por Deus é melhor do que a nossa história. Eu gosto mais de Pedro. Pedro não diz entrega. Pedro diz assim, lançando, não vai deixar meu celular cair. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Quem lança esquece, abandona, deixa ele fazer, deixa ele mover, porque a parte dele é garantida, meu irmão. Nós precisamos fechar a boca e entender os planos de Deus, e parar de murmurar às vezes do jeito que Deus faz. Porque às vezes o jeito que Deus faz, a Bíblia diz que Deus podia levar ele pelo caminho dos filisteus. Era muito mais perto, diz o próprio texto. Mas Deus quis levar pelo caminho mais difícil, porque Deus queria tratar com o povo. Deus queria tirar a murmuração, Deus queria tirar tudo que não prestava. Deus queria tirar o Egito do povo. Tem pregadores que usam chavão, né? É mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do povo, mas era isso que Deus queria fazer. E nós vivemos na igreja com saudade do Egito. Mas lá no Egito tem sepultura, lá no Egito tem comida, lá no Egito nós plantava, lá no Egito nós fartava. Ei, meu irmão, aceite o trabalhar de Deus na tua vida. Amém? Só fecha a tua boca. Pastor, mas é tão difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas a mensagem para nós esta noite é: estai quieto. Porque o Senhor vai pelejar, mas quando nós ficamos quietos, quando nós deixamos Ele agir. Posso orar? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que você possa avançar nesse desafio. Em vez de reclamar, fecha a boca. Fica em silêncio. Porque o silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra. Porque quando nos calamos, nós estamos dizendo: Deus é contigo. Aleluia. Quando nos calamos, o Senhor peleja por nós. Aleluia. O pessoal vem para frente. Eu quero orar pela tua vida. Talvez você quer uma oração, pode vir à frente. Você diz: pastor, olha, está difícil. E realmente, eu não consigo.
Mas será que você tem guardado o silêncio? Eu quero orar por você, para que você venha entender que o silêncio é poderoso. Venha, rapidinho, nós já vamos estar orando. Já queremos passar para o pastor André. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Está em silêncio. Fique em silêncio, irmão. Porque às vezes nós falamos tanto, reclamamos tanto, murmuramos tanto, e Deus está querendo trabalhar em nossas vidas. Porque o melhor caminho é o dele. A melhor história quem escreve é ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, aqui esta noite. Deus, aqui estão os Teus filhos, Senhor, aleluia, que precisam de uma oração. Deus, a Tua igreja, Senhor, entendeu, ó Pai, que o Teu trabalhar é poderoso, o Teu trabalhar é certo, Senhor. Deus, mas a nossa parte é nos calar, Senhor. A nossa parte, Senhor, é não reclamar. A nossa parte é não murmurar. A nossa parte, Senhor, é não dar de volta as palavras que recebemos, Pai. Oh, Jesus, abençoa a Tua igreja, guarda, preserva, Senhor. Meu Deus, não deixa que o inimigo lance seta na mente dos Teus filhos, ó Pai. Deus, ajuda-nos a ficar em silêncio, Pai. Deus, nós oramos, Senhor. Nós já te agradecemos no Teu nome que é poderoso. Aleluia, nós te louvamos. Amém e amém.